Nas páginas sagradas da Bíblia, a história de Matusalém se destaca como um dos relatos mais intrigantes das Escrituras. Citado no livro de Gênesis, ele é descrito como o homem mais longevo da história, tendo vivido impressionantes 969 anos. Mas sua vida não é marcada apenas pelo número impressionante de anos. Ela simboliza uma era de profundas conexões entre o humano e o divino, carregando mistérios que nos convidam a refletir sobre a existência e o propósito de nossa própria jornada. Filho de Enoque, um homem que andou com Deus e foi levado ao céu sem passar pela morte, Matusalém viveu em um tempo em que os homens tinham uma longevidade extraordinária, algo difícil de conceber nos dias de hoje. Seu nome, que significa algo como aquele que sua morte trará, é visto por muitos estudiosos como uma referência ao dilúvio que ocorreria logo após sua morte, durante a vida de seu neto Noé. Esse detalhe não apenas conecta Matusalém a um evento de grande importância bíblica, mas também nos leva a refletir sobre o simbolismo de sua existência. Viver por quase 1000 anos certamente implica uma riqueza de experiências e sabedoria inimagináveis. Matusalém teria testemunhado o crescimento de gerações inteiras, visto o desenvolvimento de sociedades e acumulado um entendimento profundo da condição humana. Sua longevidade nos faz perguntar: qual era o propósito de uma vida tão longa? Teria ele sido um elo entre Deus e a humanidade, carregando mensagens divinas ou servindo como um exemplo de paciência e fé? A história de Matusalém também nos desafia a olhar para a vida sob uma perspectiva mais ampla. Em um mundo onde o tempo é limitado, sua existência quase eterna nos faz refletir sobre o valor de cada momento e como usamos o tempo que nos é dado. Ele nos ensina que, mais do que a quantidade de anos, é o impacto de nossa vida e as lições que deixamos para os outros que realmente importam. Matusalém permanece como um mistério fascinante, um testemunho do poder divino e um lembrete da grandiosidade e complexidade da vida humana. Sua história ecoa ainda hoje, convidando-nos a buscar profundidade espiritual e significado em nossa própria jornada. A vida de Matusalém é uma das mais fascinantes e misteriosas descritas nas Escrituras, profundamente entrelaçada com figuras da história bíblica. Filho de Enoque, que caminhou com Deus, tão de perto que foi levado ao céu sem passar pela morte, Matusalém nasceu em uma linhagem repleta de encontros divinos e significados espirituais profundos. Essa conexão direta com Enoque já aponta para a singularidade de sua existência. Enquanto Enoque representava um exemplo de intimidade absoluta com Deus, Matusalém simboliza a continuidade dessa linhagem sagrada, um testemunho vivo do propósito divino ao longo de gerações. Seu papel na narrativa bíblica é ainda mais marcante quando consideramos sua ligação com Noé, seu neto, o escolhido por Deus para construir a arca e salvar a humanidade do dilúvio iminente. Matusalém viveu até o ano do dilúvio, e muitos acreditam que sua morte pode ter sido um marco profético para a concretização desse evento. Seu nome, que pode ser traduzido como aquele que sua morte trará, parece antecipar o juízo divino sobre a corrupção da humanidade, ligando-o diretamente ao grande plano de Deus para a renovação da Terra. Além de seu papel genealógico, a longevidade de Matusalém carrega um simbolismo profundo. Ele viveu 969 anos, uma vida que ultrapassa nossa compreensão moderna de tempo e existência. Esse número impressionante nos convida a refletir sobre o propósito divino por trás de sua vida tão longa. Em uma era em que a humanidade estava mais próxima de suas origens, em um mundo ainda jovem e repleto de possibilidades, Matusalém representava um elo entre o passado e o futuro, uma testemunha viva da história da criação. Sua existência também aponta para a paciência de Deus com a humanidade. Durante sua vida, a terra se corrompia cada vez mais, mas o juízo divino não veio até o fim de seus dias, como se a longevidade de Matusalém fosse uma extensão da misericórdia divina, dando à humanidade tempo para se arrepender. Matusalém viveu em um período marcado por um profundo senso de conexão entre o humano e o divino. Sua linhagem destaca sua importância no plano maior de Deus. Ele não era apenas um homem de idade impressionante, mas um símbolo de continuidade, paciência e propósito, uma figura que nos lembra do valor de nossa herança espiritual e do impacto duradouro que nossas vidas podem ter ao longo das gerações. Sua história, entrelaçada com as de Enoque e Noé, continua a ecoar como um testemunho do cuidado divino e das lições profundas que a Bíblia oferece a todos os que a estudam. Os textos sagrados revelam a fascinante trajetória de Enoque,
um homem que viveu em íntima comunhão com Deus e cujo legado ecoou por gerações, marcando profundamente a história da humanidade. Segundo o relato bíblico em Gênesis 5, capítulos 21 a 24, Enoque se tornou o pai de Matusalém aos 65 anos. A partir de então, dedicou sua vida a um relacionamento ainda mais profundo com o Criador. Essa proximidade divina foi tão singular que, após 300 anos de caminhada com Deus, Enoque não experimentou a morte, mas foi levado diretamente para junto dele. Este evento único na narrativa bíblica destaca a santidade e a justiça de Enoque, que serviram como um exemplo vivo para seus descendentes. Matusalém, seu filho, herdou não apenas o vínculo espiritual de seu pai, mas também a responsabilidade de continuar uma linhagem marcada por encontros divinos e propósitos maiores. Ao viver incríveis 969 anos, Matusalém se tornou uma figura central na história pré-diluviana, um elo entre Enoque e seu neto Noé. A influência de Enoque sobre Matusalém é evidente, e muitos veem essa herança espiritual como fundamental para preparar a família que daria continuidade à humanidade após o dilúvio. Noé, neto de Matusalém e bisneto de Enoque, foi escolhido por Deus para uma missão que mudaria o curso da história. Em meio a um mundo mergulhado na corrupção e na maldade, Noé foi chamado para construir a arca e preservar a humanidade e os animais durante o julgamento divino. Essa missão monumental não surgiu por acaso. Ela é fruto de uma linhagem que havia sido moldada pela retidão e pela conexão com Deus, iniciada com Enoque e perpetuada por Matusalém. A relação entre essas três figuras, Enoque, Matusalém e Noé, forma um fio condutor que ilustra a paciência e o plano redentor de Deus. Enoque nos mostra o poder de uma vida dedicada à comunhão com o Criador, enquanto Matusalém simboliza a extensão da misericórdia divina em meio à crescente corrupção do mundo. Por fim, Noé encarna a graça de Deus ao prover um meio de salvação para a humanidade. Esses relatos nos convidam a refletir sobre o impacto que uma vida justa e próxima de Deus pode ter em gerações futuras. Enoque influenciou diretamente não apenas a vida de seu filho Matusalém, mas também a de seu neto Noé, cuja obediência garantiu a continuidade da vida na Terra. Essa linhagem nos inspira a buscar uma conexão mais profunda com Deus e a reconhecer o papel que nossas escolhas podem desempenhar na construção de um legado duradouro. O nome de Matusalém, na tradição hebraica, não é apenas um título, mas um poderoso indicativo de seu papel no plano divino e na narrativa bíblica. Interpretado como "quando ele morrer, isso virá", o nome de Matusalém carrega um significado profético que aponta diretamente para o dilúvio, o evento cataclísmico que marcou o julgamento de Deus sobre a corrupção e a maldade crescentes na humanidade. Essa conexão entre o nome e o dilúvio não é apenas simbólica, mas também revela o caráter de Deus, um Deus de justiça, mas também de paciência e misericórdia. Matusalém viveu impressionantes 969 anos, a maior longevidade registrada na Bíblia, um número que transcende nossa compreensão moderna. Sua longa vida não foi acidental. Ela se tornou um sinal da paciência divina. Deus concedeu à humanidade quase um milênio, um período incrivelmente extenso, para que houvesse arrependimento e mudança de comportamento. Matusalém, assim, personifica essa espera divina, sendo um testemunho vivo da misericórdia de Deus, que adiou o julgamento por séculos na esperança de que o homem voltasse ao caminho da retidão. O fato de Matusalém ter morrido no mesmo ano do dilúvio é visto por muitos estudiosos como um cumprimento literal do significado de seu nome. Isso reforça a ideia de que sua vida estava intrinsecamente ligada ao plano de Deus. Cada ano que ele viveu foi uma extensão da graça divina, um prazo oferecido à humanidade para reavaliar suas escolhas e buscar a reconciliação com o Criador. Além de seu significado profético, a história de Matusalém destaca a complexidade e profundidade da narrativa bíblica. Sua vida aponta para a interseção entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Embora Deus tenha concedido tempo suficiente para o arrependimento, a humanidade escolheu ignorar os alertas e persistir em seus caminhos corruptos, culminando no dilúvio como uma manifestação do juízo divino. O exemplo de Matusalém também nos desafia a refletir sobre como usamos o tempo que nos é concedido. Ele nos lembra que, enquanto a paciência de Deus é infinita, ela também tem um propósito e uma medida. Sua vida longa e sua morte no momento crítico nos ensinam sobre o equilíbrio entre misericórdia e justiça. Mais do que um número impressionante,
Os 969 anos de Matusalém são um convite para que consideremos o tempo que temos, buscando viver de forma alinhada com os valores divinos e aproveitando as oportunidades de mudança e arrependimento que nos são oferecidas. A morte de Matusalém e o dilúvio que se seguiu são marcos simbólicos e significativos na narrativa bíblica, representando o fim de uma era de corrupção e o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. A vida de Matusalém, com seus impressionantes 969 anos, foi mais do que uma demonstração de longevidade. Ela se tornou um testemunho da paciência e da graça de Deus, que deu à humanidade séculos de oportunidades para se arrepender e mudar seus caminhos. Durante a vida de Matusalém, o mundo se tornou cada vez mais tomado pela maldade, como descrito em Gênesis. A narrativa deixa claro que, apesar de toda a corrupção que crescia ao redor, Deus aguardou com misericórdia, dando ao homem tempo suficiente para reconsiderar suas ações. Essa paciência divina é simbolizada pela longevidade de Matusalém. Cada ano que ele viveu representou mais uma oportunidade para a humanidade retornar ao caminho da retidão. No entanto, a dureza do coração humano prevaleceu, e o dilúvio tornou-se inevitável. Quando Matusalém morreu, no mesmo ano em que o dilúvio começou, isso marcou o término de uma era de longa espera divina e o início de um novo capítulo na história da humanidade. Sua morte não foi apenas um evento cronológico, mas também um evento profundamente profético. Seu nome, interpretado como "Quando ele morrer, isso virá", parece indicar que sua vida era um tipo de relógio divino, um lembrete constante de que o juízo de Deus se aproximava. Assim, sua morte tornou-se o ponto de transição entre a paciência divina e a ação de juízo. O dilúvio que seguiu sua morte foi uma manifestação tanto da justiça quanto da graça de Deus. Embora tenha sido um ato de julgamento, ele também marcou o início de uma nova era de esperança. Deus preservou Noé, a família dele e os animais na arca, garantindo a continuidade da criação. Esse ato de preservação sublinha que, mesmo em meio ao juízo, Deus continua a oferecer caminhos para a redenção e a renovação. A história de Matusalém é um convite para refletirmos sobre a relação entre o tempo e a graça divina. Sua longevidade nos lembra que, enquanto Deus é paciente e misericordioso, o tempo para arrependimento não é infinito. Sua morte e o dilúvio nos desafiam a considerar como estamos utilizando o tempo que nos foi dado e a buscar uma vida alinhada com os valores divinos. Em última análise, a história de Matusalém nos ensina que, mesmo em meio à maldade, a graça de Deus é sempre presente, oferecendo uma chance de redenção àqueles que a aceitam. O mundo nos dias de Matusalém e Noé é descrito em Gênesis como uma época de profunda escuridão moral e espiritual. Gênesis 6 capítulo 5 pinta um retrato sombrio da humanidade. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Essa descrição revela o quão longe a humanidade havia se desviado do propósito original de Deus. Criados à sua imagem, os seres humanos deveriam refletir sua bondade e santidade, mas, em vez disso, mergulharam em um ciclo de corrupção, violência e rebelião contra o Criador. O cenário era de completa depravação. A maldade não era ocasional ou esporádica, mas constante e abrangente, enraizada profundamente no coração e nos pensamentos das pessoas. A corrupção se estendia a todos os aspectos da sociedade, desde relações interpessoais até a relação do homem com a criação. A terra, que deveria ser um reflexo da ordem divina, tornou-se palco de destruição e caos, fruto do afastamento da humanidade de Deus. Nesse contexto caótico, surge a figura de Noé, descrito como justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Enquanto o restante da humanidade estava entregue à corrupção, Noé destacou-se por sua retidão e fidelidade a Deus. Ele não era perfeito, mas vivia de forma que agradava ao Senhor, mantendo-se fiel em meio a uma geração que havia se afastado completamente dos princípios divinos. Essa distinção foi o que lhe garantiu encontrar graça aos olhos de Deus. A vida de Noé, em contraste com o cenário ao seu redor, nos oferece uma poderosa lição sobre como viver em tempos de escuridão. Ele não apenas resistiu à pressão de conformar-se à maldade predominante, mas também permaneceu em comunhão com Deus, ouvindo sua voz e obedecendo às suas instruções. Sua justiça não apenas o salvou, mas também serviu como um meio de preservação para sua família e para a criação.
O contraste entre o mundo corrompido e a fidelidade de Noé destaca a paciência e a justiça de Deus. Embora a humanidade estivesse imersa no mal, Deus ainda encontrou uma razão para demonstrar sua graça e oferecer um caminho de redenção por meio de Noé e da arca. Esse relato nos desafia a considerar como podemos ser justos em meio à corrupção, como podemos refletir a imagem de Deus mesmo em tempos difíceis e como a graça de Deus pode transformar vidas em qualquer circunstância. A história de Matusalém e Noé nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar graça aos olhos de Deus. E assim como Noé foi um farol de esperança em uma geração perdida, somos chamados a buscar a justiça e a viver de maneira que reflita a bondade e a misericórdia de nosso Criador, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Noé, neto de Matusalém, é uma das figuras mais inspiradoras das Escrituras, especialmente em um tempo de profunda corrupção e escuridão moral. Em meio a uma geração que ignorava completamente os caminhos de Deus, Noé destacou-se como um homem justo e íntegro, cuja fé e obediência foram essenciais para o cumprimento do plano divino. A missão que ele recebeu de Deus, construir uma arca para salvar sua família e preservar a criação durante o dilúvio, é um testemunho poderoso de como a fidelidade pode fazer a diferença, mesmo em um mundo mergulhado no caos. A construção da arca não foi uma tarefa simples. Noé enfrentou anos, possivelmente décadas, de trabalho árduo, além da zombaria e incredulidade de seus contemporâneos. Para a sociedade ao seu redor, a ideia de um dilúvio catastrófico parecia absurda, mas Noé não se deixou abalar. Ele confiava plenamente nas instruções de Deus, seguindo meticulosamente os detalhes do projeto da arca, mesmo sem evidências visíveis de que o desastre se aproximava. Sua obediência inabalável demonstra o que significa andar com Deus, mesmo quando tudo ao redor parece estar contra você. Enquanto a humanidade vivia indiferente aos avisos divinos, entregando-se à violência e à maldade, Noé perseverava. Ele não apenas construiu a arca, mas também pregava sobre a justiça e alertava sobre o juízo iminente. Sua vida era um testemunho vivo de fé e retidão, oferecendo à humanidade uma última chance de arrependimento. No entanto, o coração endurecido de seus contemporâneos os levou a ignorar tanto as palavras quanto as ações de Noé, selando assim seu destino no dilúvio. A arca, além de ser uma estrutura física, é também um símbolo de salvação e graça divina. Deus, em sua justiça, decidiu purificar a terra, mas em sua misericórdia, ofereceu um caminho de escape por meio de Noé. A preservação dos animais e da família de Noé na arca aponta para o compromisso de Deus com a continuidade da criação e com um novo começo para a humanidade. A história de Noé nos ensina lições atemporais. Sua obediência em meio à oposição nos inspira a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Sua perseverança diante da incredulidade nos desafia a manter nossa fé, mesmo quando enfrentamos críticas ou resistência. E sua retidão em tempos sombrios nos lembra que, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, é possível viver de maneira que agrade a Deus. Noé não apenas sobreviveu ao dilúvio, ele se tornou um instrumento pelo qual Deus trouxe esperança e renovação ao mundo. Sua história é um convite para refletirmos sobre como podemos ser fiéis em meio às dificuldades e como nossas ações podem ser usadas por Deus para impactar as gerações futuras. Assim como Noé, somos chamados a ouvir, obedecer e perseverar, confiando que, no final, a graça e a justiça de Deus prevalecerão. A história de Matusalém, o homem mais longevo da Bíblia, é rica em ensinamentos sobre o tempo, propósito e a brevidade da vida, mesmo quando ela parece durar séculos. Com seus impressionantes 969 anos, Matusalém viveu mais do que qualquer outro ser humano registrado, mas sua existência também nos lembra que, ainda que longa, a vida é finita. Ele morreu no ano do dilúvio, marcando o fim de uma era e ressaltando a necessidade de refletirmos sobre o tempo que nos é concedido. Essa reflexão é ecoada no Salmo 90:12, que nos desafia a ensinar-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. A longevidade de Matusalém é tanto um testemunho da paciência de Deus quanto uma lição sobre a responsabilidade que temos com o tempo que nos é dado. Cada um de seus 969 anos foi uma extensão da misericórdia divina, uma oportunidade para que a humanidade se arrependesse antes do dilúvio. No entanto,
A corrupção da sociedade de sua época prevaleceu e o julgamento veio. Isso nos ensina que o tempo não deve ser desperdiçado, mas usado de maneira significativa para alinhar nossas vidas com o propósito divino. O Salmo 90 nos oferece uma perspectiva valiosa sobre a vida. Ele nos lembra que, independentemente de sua duração, a vida é breve diante da eternidade. Contar os dias, como o salmista sugere, não é apenas uma questão de matemática ou calendário, é sobre vivê-los com intencionalidade e propósito. É reconhecer que cada momento é um presente e que nossas escolhas hoje moldam não apenas nosso futuro, mas também nosso impacto nas gerações vindouras. Matusalém viveu em um período de transição entre a criação e o juízo do dilúvio, e sua vida simboliza tanto a paciência de Deus quanto a importância do arrependimento e da busca por sabedoria. Sua história nos convida a refletir sobre como estamos vivendo. Estamos gastando nossos dias em coisas passageiras, ou estamos investindo em algo eterno? Estamos permitindo que a sabedoria divina guie nossas decisões, ou estamos nos deixando levar pelas preocupações do mundo? A vida de Matusalém também nos lembra que, embora o tempo seja limitado, a graça de Deus é ilimitada. Assim como ele foi um símbolo da paciência divina, somos chamados a viver de forma que reflita essa graça, aproveitando o tempo para crescer em sabedoria, servir aos outros e honrar ao Criador. No final, não é a quantidade de anos que vivemos que importa, mas o impacto e o propósito que alcançamos com os dias que nos foram dados. Que a história de Matusalém e as palavras do Salmo 90 capítulo 12 nos inspirem a viver com um coração sábio e cheio de propósito. A história de Matusalém, marcada por sua impressionante longevidade de 969 anos, nos oferece uma poderosa lição sobre a paciência e a graça de Deus. Em um mundo que se afundava na maldade e na corrupção, sua vida tornou-se um símbolo da espera divina, um período em que Deus ofereceu oportunidades para que a humanidade se arrependesse e retornasse ao caminho da retidão. A graça divina, refletida na extensão dos dias de Matusalém, é um lembrete constante de que Deus não se apressa em julgar, mas é longânimo, dando tempo para que seus filhos busquem redenção. Efésios 2 capítulos 8 e 9 nos ensina que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa verdade ecoa na história de Matusalém, cuja vida não foi apenas um testemunho do tempo, mas da infinita graça de Deus. Ele viveu em uma era em que a maldade humana era tão grande que Deus decidiu purificar a terra com o dilúvio. No entanto, antes do juízo, houve uma longa espera. Essa paciência divina não foi por acaso, mas um ato de misericórdia, uma extensão da graça para que a humanidade tivesse a chance de voltar para o Criador. A vida de Matusalém nos ensina que a graça de Deus não depende de nossos méritos, mas é um presente imerecido, ofertado a todos. Sua longevidade, que parece quase incompreensível para nós, simboliza essa graça que transcende o tempo e as circunstâncias. Mesmo quando a humanidade escolheu ignorar as advertências divinas e continuar em seus caminhos corruptos, Deus estendeu seu convite à redenção até o último momento, como evidenciado pelo longo tempo de vida de Matusalém. Essa história também nos desafia a refletir sobre como estamos respondendo à graça de Deus. Estamos reconhecendo e aproveitando as oportunidades que Ele nos dá para nos aproximarmos dele. Assim como o tempo de Matusalém foi uma extensão da paciência divina, nossa própria vida é uma oportunidade contínua de experimentar a graça de Deus e viver em obediência e comunhão com Ele. Em última análise, Matusalém nos lembra que a graça de Deus não tem limites. Assim como Deus ofereceu tempo para a humanidade de sua época, Ele continua a estender sua graça para nós hoje. Não somos salvos por nossas obras, mas pelo dom imensurável da graça divina. Que a história de Matusalém e as palavras de Efésios 2 capítulos 8 e 9 nos inspirem a viver de forma a honrar essa graça, buscando sempre uma vida alinhada com os propósitos de Deus. A vida de Matusalém, o homem mais longevo registrado na Bíblia, nos ensina profundas lições sobre o tempo, a fé e o propósito. Vivendo 969 anos, ele não apenas testemunhou gerações inteiras, mas também se tornou um símbolo da paciência e misericórdia de Deus. Sua longa existência nos lembra que cada dia é um presente divino, uma oportunidade para crescermos em fé, buscarmos propósito e refletirmos a bondade do Criador em nossas ações. Essa história,
embora distante no tempo, tem um impacto direto sobre como encaramos nossas próprias vidas. O tempo de vida de Matusalém não foi apenas uma curiosidade histórica ou uma demonstração de longevidade. Ele representou a extensão da paciência divina para com a humanidade. Mesmo em uma era marcada pela maldade e corrupção, Deus deu aos homens tempo suficiente para se arrependerem e mudarem seus caminhos. No entanto, sua paciência, embora infinita em amor, não é eterna em sua aplicação. O julgamento viria no dilúvio, no tempo determinado por Deus, mas não sem antes oferecer oportunidades para o arrependimento. Essa narrativa nos desafia a refletir sobre como estamos utilizando o tempo que nos é dado. Será que estamos vivendo com intencionalidade, valorizando os momentos como uma dádiva, ou estamos desperdiçando os dias com coisas efêmeras? A vida de Matusalém é um convite para reavaliarmos nossas prioridades e nos alinharmos ao propósito de Deus, entendendo que cada segundo é uma oportunidade para fortalecer nossa fé e deixar um impacto positivo ao nosso redor. Além disso, sua história nos lembra que, embora a paciência de Deus seja grande, ela também tem um fim. O tempo determinado por Deus virá, trazendo consigo o cumprimento de sua justiça. Isso não é motivo para temor, mas para uma vida de obediência e dedicação. Enquanto aguardamos, somos chamados a viver de maneira que reflita a misericórdia e a bondade de Deus, honrando o legado de fé que nos foi deixado nas Escrituras. A história de Matusalém nos inspira a encontrar um equilíbrio entre a espera paciente e o senso de urgência. É um lembrete de que, mesmo em uma vida longa, o que realmente importa não é a quantidade de dias, mas como eles são vividos. Que possamos aprender com sua história e nos comprometer a viver de forma que cada momento honre ao Criador, refletindo sua graça, bondade e propósito eterno.